Reação respiratória, claro que vai depender do que vai acontecer e o tratamento que vai ser feito, porque, por exemplo, se a criança tem ali bronquites, bronquiolites, pneumonia, né, tem o tratamento do sintoma, porque aí tem que tratar, né, deu a infecção, é grave, o médico tem que acompanhar e tem que fazer o tratamento, muitas vezes com medicamento e até alguns casos mais graves precisa de internação, né, então pode demorar aí semanas para a criança melhorar dessas infecções respiratórias. E quando não se acha, né, o agente causador ali, a proteína, se a criança continua em contato, então o que acontece? A criança faz a reação respiratória, uma bronquite, uma bronquiolite, uma asma, trata. Então, às vezes entra ali com medicamento, antibiótico, vai, beleza, criança limpou ali aquela parte respiratória, vai para casa, só que não estão sabendo ainda, né, não identificaram ali que é uma proteína de um alimento, enfim, e a criança continua tendo contato. Aí dá um pouquinho, ele passa umas semaninhas, tá de novo. Trata a doença, melhora do sintoma, continua em contato com a proteína do leite de vaca ou outro alimento, infecciona de novo, tá? Então vira esse ciclo. Agora, na medida que a gente, né, identifica, o médico faz o diagnóstico, o nutricionista adequa a dieta e os cuidados do dia a dia, a gente identificou, tirou a proteína, a tendência, né, que depois do tratamento ali do que aconteceu, né, da infecção respiratória que aconteceu, que o médico vai tratar, a tendência é que a criança não tenha mais, tá? Então, o período aí vai depender de qual infecção respiratória a criança vai ter e de quanto demora o tratamento, né? E de quão grave também foi, porque em alguns casos precisa de internação e vai ter o grau de sensibilidade de cada criança, tá bom? E aquele chiadinho, né, gente? Aquele chiadinho meu filho tinha, o chiadinho, criancinha chiadora, é bem característico aí também de algumas crianças com alergia à proteína do leite de vaca, tá? E que mais? E aí vamos para as reações do trato gastrointestinal. Então, doença do refluxo, que pode estar associada à alergia alimentar, né? Vou falar da doença do refluxo primeiro, porque eu sei que isso dá muita dúvida. Doença do refluxo, gente. Então, a gente tem o refluxo fisiológico, né? Porque por uma imaturidade, o leite, né? O alimento ali da criança nos primeiros anos de vida é líquido. Então, ali tá tudo mais frouxinho, né? Porque a gente tem um movimento aqui, ó, desde a boca, né? Esôfago, estômago, intestino, até chegar no ânus, todo esse trato gastrointestinal, né? Esse tubo aí que vai mudando, né? Dependendo do órgão que vai passando aí, ele vai empurrando ali o alimento para baixo, né? Para ele ser digerido. E aí o bebê, por uma imaturidade, nasce com essa musculatura, esse tônus aí mais fraquinho. E na medida do que vai passando aí o alimento pelo caminho, tem umas tampinhas também para fechar, para o alimento não voltar, né, que são os esfíncteres. E a gente tem o esfíncter que é entre o esôfago, que é o caninho que liga a boca até o estômago, que nessas crianças ele é mais frouxinho que o normal. Então, como a criança está ali no leite materno ou na fórmula, e está tudo muito frouxinho, a criança deita e isso tende a voltar. Quando isso volta, às vezes volta de chegar a sair um pouquinho, mas isso não dá dor na criança, ela não fica incomodada e irritada, ela não recusa o peito ou a mamadeira, tá tudo bem, a gente chama de refluxo fisiológico, né? Estima-se aí que a grande maioria das crianças tenha isso e que esse leite suba várias vezes ao dia, inclusive, tá? Mas se ela não tem desconforto, não tem dor, não tem recusa alimentar, tá tudo bem, é fisiológico. Só que tem alguns casos, né, que muito pela intensidade, a quantidade que sobe, a frequência com certeza é maior, vai causar uma doença do refluxo. Aí a criança ela vai ter dor, ela vai ter irritabilidade, ela vai ter desconforto e ela vai ter recusa muitas vezes, né, a se alimentar, porque está doendo, está ardendo. Então acomete, né, uma parte inflamatória vem aqui para esse esôfago, células inflamatórias inflamam ali aquele esôfago, né, gente? Tudo que é inflamado, né, vai dar uma topada no dedão aí, ele inflama. Mulher, então, quando dá aquelas inflamações de pelinha na cutícula, ou então a gente tira a manicure, ou a gente tira mais, inflama, fica vermelho, fica irritado, dói, né? Dói. A mesma coisa quando inflama um órgão de dentro, imagina. Então, o esôfago está ali inflamado e também, por conta da subida do ácido, vai dando uma digerida ali. Então, está inflamado e ainda vem um ácido.
é de doer o coração, né? Aí dói, né, gente? Aí vai comer? Não vai comer. Então aí vai comprometer, pode comprometer ganho de peso, em alguns casos, tá? Então essa é a doença do refluxo. A doença do refluxo, gente, ela pode acontecer, né? Isso pode acontecer como sendo um sintoma da alergia à proteína do leite de vaca ou não. Ou não. Tem criança que tem doença do refluxo, só doença do refluxo, tem que fazer o tratamento com gastropediatra ou com pediatra, né? Muitas vezes precisa de medicação, tem as questões posturais, enfim. Na parte nutricional tem várias dicas que a gente pode dar em relação à consistência de alimento, então a gente vai adequando ali o tratamento. Agora, tem criança que, né, que é só sintoma da PLV, então o que a gente faz? A gente faz ali o acompanhamento da família, arredonda a dieta e os cuidados do dia a dia, a criança estabiliza, o refluxo desaparece completamente. Em alguns casos é assim, é maravilhoso, né? Porque o refluxo, gente, incomoda muito a criança e desespera a mãe, porque a criança não come. E eu, como mãe, quando o João Arthur não tinha refluxo, ele não tinha doença do refluxo associada à PLV, ele não tinha nem separado nem associado, ele não tinha doença do refluxo. Mas quando ele ficava gripadinho, uma virose, qualquer coisa que ele não comia, ele sempre comeu muito bem, é desesperador, né? Por mais que eu seja nutricionista, que eu sei que um dia ou outro, uma semana ali com uma baixa alimentar não vai desnutrir o meu filho, mas eu acho que é quase uma questão animal, assim, irracional, né, de sobrevivência. A gente não quer ver a nossa cria sem comer, parece que vai acontecer alguma coisa pior e a gente desespera mesmo, né? Me dava uma ansiedade, assim, com o João Arthur não comendo. E as mamães de crianças que têm doença do refluxo, gente, é desesperador. Eu acompanho várias dentro do programa, né? Várias. E por que eu tô falando isso para vocês com essas diferenças? Para vocês acalmarem um pouquinho o coração e não acharem que tudo é da PLV, da alergia alimentar, tá? Então vamos lá, voltando. Então, criança com doença do refluxo. Pode ser a doença do refluxo, pode ser totalmente sintoma da PLV. A gente faz a dieta e os cuidados do dia a dia, a criança estabiliza, geralmente tem outros sintomas associados, não é só a doença do refluxo, né? Pode ter questões de pele, respiratórias, intestinais. A criança estabiliza, o refluxo some. Tem criança que tem as duas coisas. Tem a doença do refluxo e tem a alergia à proteína do leite de vaca ou a outros alimentos. E aí a gente melhora, né, a alergia, estabiliza, faz a dieta e os cuidados do dia a dia, os outros sintomas estabilizam completamente. Na grande maioria dos casos vai ter uma melhora na doença do refluxo, mas ele não some completamente. Aí, Juliana, tá tendo furo na dieta, tem alguma coisa errada, tô fazendo errado. Não, gente, tem as duas coisas, aí precisa fazer o tratamento da doença do refluxo com o médico, tá? E tem caso, gente, que é só a doença do refluxo, né? Tá fazendo tratamento da doença do refluxo, não tá melhorando, os médicos, né, os bons médicos, e tem vários, eles vão investigar para ver se, e é sempre válido investigar, para ver se a proteína do leite de vaca está realmente disparando ali aquela doença do refluxo. Investiga. Tem hora que é realmente ela que está fazendo efeito ali, tem hora que não é. Então a criança pode ter a doença do refluxo isolada, sem ser alergia à proteína do leite de vaca, tem que fazer o tratamento com o médico, com medicamento, questões posturais, né? E aí a parte nutricional ajuda com a questão de consistência de alimentos, tá bom?